Hoje o episódio é uma galeria de arte. Eu separei 10 discos maravilhosos, onde as capas foram feitas pelos próprios artistas. A partir de agora em Altos Plays de Capas. Antes de começar o nosso passeio por esta maravilhosa galeria de arte, só alguns recadinhos rápidos. Eu separei então esses 10 discos, vou apresentar aqui em ordem cronológica, deixando para o final uma surpresa para vocês. Eu vou trazer não só um disco com a obra do artista, mas também uma obra inédita e exclusiva que eu tenho aqui desse artista. Eu nunca mostrei para ninguém, então acho que é uma ótima oportunidade, porque faz sentido trazer dentro deste tema. E também, é claro, pedir para vocês deixarem nos comentários aí outros álbuns que vocês lembrarem que foram criados com capas pelos próprios artistas, né? Eu mesmo, depois que eu separei esses 10, já fui lembrando de outros e de repente rola ainda algum segundo episódio sobre o tema em algum momento e tal. Então não deixem de comentar aí, além do que vocês acharam do episódio, também com algumas outras dicas de outras capas que vocês forem lembrando. E eu adorei fazer esse episódio porque também de alguma maneira gerou uma seleção de discos bem diversa e super bacana para também poder ser um tipo de audição, né? Eu adoro fazer essas escolhas assim de listas para depois ouvir todos os álbuns, o que gera audições incríveis. Então vamos lá, vamos começar o nosso passeio pela galeria de arte dos artistas que criaram as suas próprias capas. E eu começo com um exemplo. Aqui todos vão ser muito lindos ou curiosos e tal, mas esse aqui já começamos muito bem o nosso desfile pela galeria de arte. Trago para vocês aqui Joni Mitchell com Song to the Seagull de 1968. Este aqui é o primeiro álbum da Joni Mitchell, né, lançado pela Reprise Records. Deixa eu já mostrar o label antes de mostrar mais detalhes da capa para vocês. Né, esse aqui sai então pela Reprise. Isso aqui é uma reedição de 2021, uma prensagem norte-americana que saiu nessa reedição, super boa, em 180 gramas, um som maravilhoso. Mas vamos lá, aqui o importante são as capas, então eu vou tentar mostrar de alguma forma aqui, porque essa aqui tem que abrir para mostrar. Vejam bem, olha que lindeza de capa da Joni Mitchell, uma super artista, e que na sequência ela faz várias capas dentro da sua discografia, super bonitas. Esse aqui é o primeiro exemplo por ser o primeiro álbum dela, então, onde ela faz toda a arte de capa e contracapa, um trabalho maravilhoso. Ela tem um traço super bonito. Deixa eu mostrar a parte interna aqui, que tem a foto da Joni Mitchell. Então esse aqui é o primeiro álbum da Joni Mitchell, com essa capa realmente maravilhosa, assim. E como eu disse, ela na sequência ela segue fazendo várias capas muito bonitas. Então, além de uma excelente cantora, compositora e instrumentista, também uma ótima ilustradora e desenhista, pintora e tal. Então tá aqui o nosso primeiro quadro, né, podemos dizer assim, dessa nossa galeria de 10 álbuns, onde os artistas pintaram as próprias capas. Começamos então muito bem com um exemplo maravilhoso, e como eu disse, tem outros álbuns que ela também assumiu a direção de arte e as ilustrações e tal, mas está aqui um primeiro exemplo super bonito e interessante da magnífica Joni Mitchell. Outro músico que explorou e muito bem o seu talento também como ilustrador foi esse aqui, ó. Cat Stevens com T for the Tillerman, ou Tylerman, de 1970, com essa capa aqui que também é muito bonita, ilustração dele. Ele que depois, na sequência, a partir dessa capa também, que ele começa a criar outras capas, né? Então tem mais álbuns onde ele assume também as ilustrações. Ele, antes de músico, ele também já tinha estudado arte, o que é muito comum na maioria dos músicos, principalmente na Inglaterra, assim, que se envolvem primeiro nas escolas de arte também como músicos. Então tá aqui, deixa eu mostrar antes a contracapa, antes de trazer de novo mais detalhes da capa aqui. Então as letras. Essa daqui é uma prensagem argentina. Deixa eu pegar aqui o play para vocês. Esse álbum então é de 1970, e essa aqui é uma primeira edição, uma segunda edição argentina, que felizmente, né, as edições argentinas, geralmente eles traduzem
né, os títulos aqui das letras e tal, na capa também. Aqui nessa edição não tá assim, mas no label sim, tem a tradução das músicas, não sei se dá para vocês enxergarem aqui. Então essa aqui é a segunda de 3 prensagens que saíram na Argentina, uma originalmente em 1970, depois 72, que é essa daqui, e ainda saiu uma outra prensagem desse disco aqui, que é o terceiro do Cat Stevens, saiu ainda em 86 mais uma prensagem, então tá aqui esse traço também dele super curioso e tal. Tá aqui então os detalhes dessa capa também, muito linda, criada então pelo Cat Stevens, e como eu disse, na sequência ele ainda grava outros álbuns e costuma trazer então nas suas capas e contracapas e tal, ilustrações e tal, ele tem um traço super interessante também. Então tá aqui um ótimo exemplo também de mais uma linda capa, então, nessa nossa galeria de arte aqui, então, tivemos também a presença do Cat Stevens. Agora ela, a nossa eterna rainha do rock, maravilhosa, Rita Lee Jones, com o álbum Hoje é o Primeiro Dia do Resto da Sua Vida, de 1972. Isso aqui que é o segundo trabalho solo dela, né, que teve o primeiro Build Up. Esse aqui é o segundo disco solo, entre várias aspas, porque na verdade isso aqui a gente pode dizer que é um álbum dos Mutantes, na real, assim, porque a formação clássica dos Mutantes tá aqui, ó, mostrar aqui, tá toda a turminha aqui na contracapa, né, que na verdade um disco que foi produzido também pelo Arnaldo Batista, e é onde aparece a formação clássica pela última vez aí com a Rita Lee, né, deixa eu mostrar também a parte interna aqui, que também é super bacana, esse álbum então que saiu pela Polydor em 1972, isso aqui é uma reprensagem que saiu pela Polisson, vou pegar aqui, mostrar para vocês o label, que saiu pela Polisson em 2017, tá? Trazendo então esse aqui, que é um disco solo da Rita Lee, mas ao mesmo tempo também a gente pode dizer que é dos Mutantes. Reza a lenda, né, que o André Midani, né, que era o gerente da gravadora e tal, já estava querendo há muito tempo impulsionar a carreira solo da Rita Lee, e os Mutantes também, no mesmo ano, em 1972, eles já tinham lançado o Bauretes, né, então dizem que também, segundo o contrato, eles não poderiam ter 2 álbuns por ano, mas na real é o André Midani que estava já querendo colocar os holofotes na Rita Lee, né? Então eles gravam esse disco, é maravilhoso, tem umas pegadas assim mais de progressivo e tem a ilustração aqui da Rita Lee, né, assinado aqui por ela. Então nesse álbum aqui que é genial, dos meus álbuns prediletos da Rita Lee, dos Mutantes, é muito interessante. Então esse aqui podemos dizer que é o último trabalho da Rita Lee junto com os irmãos Batista, o Liminha, o Dinho e tal. Na sequência ela sai da banda, os Mutantes, enfim, já contei isso num episódio aqui sobre o AUZ, que é de 73, depois, enfim, vira outra função, mas esse aqui tá um último grande encontro, então, com essa capa aqui feita pela Rita Lee, que também se mostra uma excelente artista, até infelizmente, né, a gente nos últimos anos, assim, já isolada em casa, nas redes sociais ela já compartilhava muitas coisas, né, de obras de arte que ela vivia pintando e tal. Então, desde sempre, além de uma ótima artista como musicista, também uma artista plástica muito talentosa. Então tá aqui a Rita Lee neste álbum então de 1972, segundo álbum solo dela, e podemos dizer também um último álbum dos Mutantes com a sua formação clássica, né, que saiu então isso aqui pela Polydor em 1972, nossa eterna e saudosa rainha Rita Lee Jones. Agora vamos para a nossa querida turminha de Liverpool, especificamente um deles, John Lennon, com o álbum Walls and Bridges, lançado em 1974. Aqui vai ser vários detalhes bacanas para mostrar. Aqui a contracapa. Aqui a capa, que traz desenhos do John Lennon quando ele fez quando era criança, né? Tá ali a data, em 1952. Ele revirou seus arquivos, isso aqui vai ser mais difícil de mostrar, mas tem que a capa está se deteriorando aqui, original de época de 74. Aqui, vejam bem, aqui está toda a ilustração, a capa abre aqui, essa direção de arte incrível aqui,
né? Então traz aqui na capa esses desenhos do John Lennon que ele fez na escola. Deixa eu já mostrar, porque também tem outros detalhes bacanas. Esse aqui é um álbum, então, de 1974. Essa aqui é uma prensagem original brasileira, que saiu no mesmo ano, em 74. E aqui sai também pelo clássico label da Apple, né? Esse disco, então, que saiu no Brasil no mesmo ano que lá fora, pela Apple, né? A gravadora ali dos garotos. Disco gravado em Los Angeles, né? O que ficou conhecido como o The Lost Weekend, né, o período que ele passou enlouquecendo por Los Angeles, né, quando ficou separado por um tempo da Yoko Ono, foi morar em Los Angeles, se encontrou com uma turminha da pesada, era o terror dos bares de Los Angeles, John Lennon e sua turma, então, e que gera esse álbum aqui, que é, para mim, um dos melhores da carreira solo, inclusive. Aqui deixa eu mostrar a parte interna também aqui do encarte, que vem o álbum dentro, como eu disse, infelizmente está bem detonada essa minha cópia aqui, mas o Play, felizmente, está super inteiro. E olha que interessante, mostra, tem ainda um super encarte que veio nessa edição aqui brasileira, que tem mais detalhes, então, de algumas outras, né, das obras, artes completas, então aqui com ilustrações feitas pelo próprio John Lennon, né, gênio musical e também um super artista, né? Ele também frequentou a Escola de Artes de Liverpool e tal. Então tá aqui esse encarte super completo que vem nessa edição original brasileira aqui de 1974 pela Apple, né? Desse período dele muito louco em Los Angeles tocando. Tem participação do Elton John, Jesse Ed Davis, Henry Nilsson, toda a turminha da pesada que acompanhava então o John Lennon nessa fase aí onde ele morou nos Estados Unidos, né, em Los Angeles, aprontando todas, né, super clássica história, né, ele se separa por um tempo da Yoko, vai morar em Los Angeles, se encontra com a turminha e fica por lá enlouquecendo, mas não deixa de registrar um excelente álbum aqui então do John Lennon, Walls and Bridges. Na nossa galeria de arte não poderia faltar este grande artista, John Lennon. E o Robert Zimmerman, também conhecido como Bob Dylan, criou também algumas capas muito interessantes na sua obra. E eu trago aqui uma delas, do álbum Planet Waves, lançado em 1974. É o 14º álbum do Dylan, né? Ele que também, antes desse, ele já tinha feito uma outra capa, né, no Self Portrait, que é super interessante. Aqui então vamos mostrar aqui, essa aqui eu não acho nem muito bonita, assim, né, mas fica pela curiosidade, assim, artisticamente, realmente, para o meu gosto, não é uma bela capa para este álbum que, pelo menos para mim, ao contrário da capa, o disco é maravilhoso. Aqui também, na contracapa, também com, né, com o traço do Bob Dylan, então nesse álbum que sai em 1974, esse disco lindão, gravado aí com toda a turminha do The Band, né? Deixa eu mostrar aqui o label para vocês, né? Também vem esse encarte aqui com o catálogo da Elektra, né? Esse borboleta não é do Bob Dylan, mas aqui então dentro vem o encarte aqui, né? Nessa versão original americana que eu tenho aqui, de época, então de 1974, que sai pela Asylum Records. Então esse disco então de 1974, álbum aí maravilhoso, lindo, 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 com apenas a turminha completa, né? Com todos os integrantes, tá aqui, ó, do The Band, junto com o Bob Dylan, então nesse super clássico dele aqui dos anos 70, eu particularmente adoro a sonoridade desse disco, e também com a arte de capa, enfim, para o meu gosto, não acho uma capa muito apropriada com o disco, sei lá, esse disco eu acho ele tão bonito, isso aqui é uma coisa muito mais densa, talvez, assim, mas enfim, não deixa de ser também super curioso, então o Bob Dylan também trazendo a sua arte, né, ele também recentemente tem feito algumas exposições dessas obras, ele também ficou um tempo, quando o período que ele ficou em Woodstock, também ficou muito tempo pintando por lá e tal, então tá aqui o resultado de uma das suas obras, então, o Bob Dylan, nesse álbum de 1974, o Planet Waves, do Robert Zimmerman. Agora um exemplo que eu acho sensacional, que remete certamente à minha infância, né, nas revistinhas que vinham com esse tipo de arte, falando dessa obra aqui, do The Who, com o álbum The Who by Numbers, de 1975, com essa arte aqui genial, né, com os pontilhados aqui para você
seguir e tal, mas por favor, não faça isso na capa. Coloca um plástico se tu quiser seguir os numerozinhos e tal, para poder fazer isso, mas não façam isso na capa. Eu vi já muita gente fazer isso, por isso que eu estou reforçando. A capa foi feita pelo baixista, pelo John Eastwood. John Entwistle, Lucio. Tá aqui na pontinha aqui, ele assinando, então, o baixista se aventurando também pela arte de capa, então, desse álbum de 1975, The Who by Numbers, super bom também, outro álbum que eu adoro na discografia do The Who, e essa capa realmente, né, gente, vamos lá, vamos colocar aqui mais detalhes, assim. Eu acho muito legal isso, eu adorava, pelo menos eu, quando era criança, eu ter as revistinhas com esse tipo de lance. Agora me fugiu, tem um nome para isso, mas não me lembro agora e tal. Mas super interessante, isso aqui é uma prensagem original americana, original não, desculpa, essa aqui é uma reprensagem de 1980, reprensagem americana, que sai pela MCA Records em 1980, nesse álbum então que foi lançado em 1975, mas tá aí, é super bom o som disso aqui, dessa prensagem é muito boa, original então dos Estados Unidos, mas uma reprensagem lá de 1980 para esse álbum então de 1975, The Who by Numbers, capa então feita pelo baixista John Eastwood. De novo, John Entwistle, The Who. E eu achando que já tinha me livrado da Stones Mania, que eu venho sofrendo com muita alegria desde o lançamento do Rock'n'Roll Diamonds, mas trago também aqui um Rolling Stone artista, muitos de vocês já devem saber. Ronnie Wood, com o álbum Gimme Some Neck, de 1979, terceiro disco solo do Ronnie Wood. Aqui detalhes da capa então para vocês, né? Ele que, enfim, já é muito conhecido como pintor, ilustrador e tal, tem feito várias exposições, assim, nas suas redes sociais a gente acompanha a sua galeria. Aqui então a capa com ilustrações feitas pelo próprio Ronnie Wood, e na contracapa também traz as ilustrações. Eu acho muito bacana a arte do Ronnie Wood, meu sonho inclusive é ter um quadro do Ronnie Wood aqui em casa, mas eu acho que eu preciso ser um pouco mais rico, bem mais rico para isso, né? Porque são caríssimas as obras dele. Mas está aqui uma outra curiosidade que eu vi agora aqui também, que é uma coisa que é muito comum, que ele também faz arte com o set list, né, do repertório de cada show, colocando o nome das músicas e também o tom, né, que cada música tem dentro, né, se é em dó, em lá, em fá, enfim, em alguma das nossas musicais. E aqui na contracapa, na lista das músicas, ele traz também então o mesmo estilo que ele tem feito até hoje nos shows dos Rolling Stones, no set list, onde ele coloca então detalhes assim da tonalidade da música. Então tá aqui mais ilustrações. Essa daqui então é o álbum, é o terceiro dele, de 1979, uma prensagem que sai pela Columbia americana, provavelmente aqui não tem a data certa, mas provavelmente pelo tipo de label da Columbia ali em branco e tal, é uma reprensagem certamente depois de 1988, quando a Columbia passa a usar esse tipo de selo. Então esse aqui então é um disco de 79, provavelmente uma reprensagem de 1980 de novo, então com ilustrações do grande Ronnie Wood, meu ídolo maior, um Rolling Stone, One of the Faces, também um super artista. Se não conhece, vai nas redes sociais dele, que ele tem um site com várias obras que ele assinou e tal, quadros incríveis, super bonitos e tal. Então tá aqui um ótimo exemplo, porque traz várias ilustrações do Ronnie Wood na arte desse álbum, então, de 1979, One of the Faces, One of the Rolling Stones, Ronnie Wood. Disco de estreia de uma das bandas fundamentais do som de Manchester, ficou conhecido como a turminha de Manchester, os mãozinha muito louco, do The Stone Roses, com o álbum do Stone Roses de 1989, disco então de estreia da banda. Essa daqui é uma edição especial comemorativa e numerada, né? Deixa eu mostrar aqui na contracapa, né? Saíram 5.000 cópias, essa daqui é a cópia
4477, que saiu em 2009. Antes de trazer mais detalhes da capa, deixa eu já mostrar a parte interna aqui, super bacana, com a fotinho dos maluquetes, né, da turminha ali de Manchester, grandes embaixadores do som ali do final dos anos 80. Então tá aqui a parte interna, deixa eu mostrar o label também para vocês, que é bem bonito também, que traz algumas referências já da capa. Aqui então que sai pela Silverstone Records em 2009, essa aqui é a versão europeia do disco, então, que celebrou então os 20 anos desse super disco. Sobre a capa, então tá aqui os detalhes, é claro que, enfim, já tem algumas referências aqui que remetem diretamente ao artista plástico, ao pintor, o Jackson Pollock. Essa arte foi feita pelo guitarrista dos Stone Roses, o John Squire. Então ele fez essa capa e ele conta que o Ian Brown, né, que é o vocalista dos Stone Roses, apresentou ele para um cara que tinha participado das revoluções, né, das batalhas de maio de 1968 em Paris, né, o maio de 68 na França. Então por isso que tem aqui algumas referências, né? Ele tinha esse amigo do Ian Brown, que foi apresentado ao John Squire, então tinha participado em maio de 68, né, nas manifestações dos estudantes, né, da tomada das universidades e tal, toda aquela história de maio de 68, e o John ficou muito impactado em conhecer um cara assim e tal, e quando ele fez essa capa ele trouxe algumas referências, então tem aqui, né, da França, e aqui onde tem esses limões, ele contou que, colocou aqui porque o cara contou para ele, na real, que eram usados, né, como um antídoto contra o gás lacrimejante jogado pela polícia em direção aos manifestantes, né? Então tá aqui, claro, tem essa referência, assim, né? E o John Squire, essa é a primeira capa, né? O primeiro álbum dos Stone Roses. Os outros álbuns ele também traz arte de capa, então, feita pelo John Squire, sempre nessa linha, com uma referência nitidamente inspirada em Jackson Pollock, né? Mas então tem essa história ainda dessa, né, do porquê aqui da França, aqui limões na capa e tal, então tem essa historinha super bacana também, super linda essa arte aqui também, essa edição especial vem meio que tipo num relevo aqui, com os limões brilhantes e tal, super caprichada, essa edição então numerada, que saiu celebrando então os 20 anos desse disco que é um dos pilares então da turma de Manchester, The Stone Roses. E de uma banda fundamental do final dos anos 80, a gente vai agora para uma banda fundamental para os anos 90. Sim, Nirvana, com o álbum Incesticide, como vocês preferirem, lançado em 1992, com esta capa aqui. Essa capa é uma pintura, uma ilustração feita pelo próprio Kurt Cobain. Tá aqui, então, nesse álbum então de 1992, uma edição super caprichada também, deixa eu mostrar aqui a contracapa, né? Esse aqui é uma coletânea que saiu em 1992, logo na sequência, um pouco depois do Nevermind, né? Então eles estavam ainda querendo trazer, e traz aqui nessa coletânea, são, enfim, depois do sucesso do Nevermind, eles resolveram, antes de sair um novo álbum, vasculhar o que tinha de arquivos, então aqui traz várias raridades, lados B do Nirvana, né, trazendo músicas não lançadas pela banda, singles com versões diferentes, mas o diferencial realmente também é essa capa aqui feita pelo Kurt Cobain. Essa aqui é uma edição dupla, eu vou mostrar só um dos LPs porque o label se repete, mas é super bom porque são prensagens em 45 rotações, um álbum duplo, então, que traz aqui o label, né, do DGC, David Geffen Company. Essa edição aqui é uma prensagem de 2012, se eu não me engano, deixa eu ver aqui. Isso, uma prensagem prensagem americana de 2012, trazendo então esse álbum aqui, que é uma coletânea, então, no intervalo, assim, entre o Nevermind e o In Utero, a gravadora, obviamente, com o sucesso que o Nirvana teve nesse período, foi atrás, então, dos arquivos de obras e coisas que não tinham sido lançadas ainda, então foi lá, e quem ilustra essa capa, então, aqui, é o próprio Kurt Cobain, então, no álbum do Nirvana de 1992, mais uma bela arte de capa aqui, então, Nirvana.
E como eu falei no começo do vídeo, deixei para o final agora uma surpresa muito especial aqui para finalizar o nosso passeio por esta verdadeira galeria de arte com obras então feitas pelos próprios artistas nas capas dos seus álbuns. Eu trago uma pérola para vocês. Arnaldo Batista, o Mutante Arnaldo, com esse álbum aqui, o Disco Voador de 1987. Ilustração aqui de capa feita pelo próprio Arnaldo Batista. Esse aqui que é o terceiro álbum solo do Arnaldo. Deixa eu mostrar aqui a contracapa para vocês. Então esse álbum aqui que sai em 1987. Vou mostrar aqui o label também, que é bem diferente, assim, um álbum difícil hoje em dia de encontrar e tal. Esse aqui está em excelente estado. Já falo mais sobre ele. Sai aqui então pelo label da Baratos Afins, né, do grande mestre Luiz Calanca, né, que foi quem recuperou esse álbum e acabou lançando pelo selo, então, da Baratos Afins. E aqui até atrás na capa traz alguns detalhes, né, diz que todas as músicas gravadas originalmente em 2 canais, e foram tudo a partir de fitas cassete, que o Arnaldo estava gravando em casa, logo depois do acidente que ele teve, então ele estava em recuperação ainda, e tem essa ilustração do Arnaldo aqui, o traço já conhecido e característico do Arnaldo, né, e reza a lenda então que ele entregou essa fita cassete. Já digo para vocês, isso aqui é muito mais para, sei lá, como eu, assim, um fã incondicional do Arnaldo e colecionador da obra dele, né, porque vamos lá, vamos ser sinceros, musicalmente, assim, a qualidade não é boa, inclusive a própria gravação, em 2 canais, é só o Arnaldo num teclado com a bateria eletrônica do próprio teclado, então, assim, a qualidade das músicas e da captação não é boa, mas, claro, fica como muito mais como um registro histórico, assim. Eu tô falando isso musicalmente, porque as letras são muito boas, é impressionante, assim, tem uma das músicas, se não me engano, a Eu, ou então a Rodas, né, que são no lado A. Nessa época o Arnaldo já trazendo nas letras assuntos como carros elétricos, energia solar, veganismo, né? Então tinha carros elétricos voando por toda a cidade. Então o Arnaldo já traz aqui nos anos 80 temas que hoje são super atuais, assim, de energias limpas e tal. E tem essa ilustração então aqui do Arnaldo, né, que também hoje em dia também é super conhecido as obras, até num disco recente que eu trouxe num dos episódios ali do A e o Z também é com a obra do Arnaldo Batista. Como eu disse para vocês, isso aqui é muito mais para colecionador do que, digamos assim, para apreciador musical. Realmente a qualidade da gravação não é boa e tal, digamos assim, vamos ser sinceros, é tosca demais, assim, realmente é difícil de escutar, mas tem grandes momentos, digamos assim, principalmente em termos de letras. Tem algumas traduções livres de versões da própria Balada do Louco, uma hora em inglês, outra hora em francês e tal, aquelas coisas de Arnaldo, mas no período que ele estava passando, então se recuperando, né, do voo, digamos assim, que ele deu da clínica e tal, então ele estava ainda, isso aqui, digamos assim, pode parecer algo super simplório, mas tem uma importância muito, muito grande na obra dele também, então também fez parte da própria recuperação dele como ser humano e como artista. Nesta capa, então, feita pelo próprio Arnaldo Batista no álbum Disco Voador de 1987, lançado pela Baratos Afins, do grande mestre Luiz Calanca. Para finalizar, como prometido, trouxe aqui a obra do artista, agora para finalizar a nossa galeria de arte, vou trazer literalmente um quadro. Exatamente, vou pegar aqui, deixei do lado, tirei da parede para mostrar aqui para vocês. Primeira vez que eu mostro isso aqui foi um presente que eu ganhei do próprio Arnaldo e da Lucinha e da Sônia. Beijo para vocês, Arnaldo, Lucinha e Sônia, muito obrigado. Isso aqui está na parede com muito orgulho. Estou muito feliz de ter uma obra única, inédita, exclusiva do Arnaldo Batista. Então está aqui esta pintura que eu ganhei de presente do querido Arnaldo Batista e da Lucinha e da Sônia, que me presentearam então com essa obra que eu tenho muito orgulho. Então, Sherlock Mulheres, uma obra então do Arnaldo do ano de 2020. Trago aqui para vocês para fechar então a nossa galeria um quadro pintado pelo próprio artista, nesse caso não foi na capa, mas foi para minha parede, uma obra exclusiva que eu tenho muita alegria e muito orgulho de ter ganho do querido amigo Arnaldo e da maravilhosa Lucinha, que me presentearam então com esta obra incrível.
e eu acho muito bacana, do Arnaldo Batista. Então vocês veem que aqui, essa aqui é uma obra de 2020, né, que traz esse tipo de traço que ele já fazia lá nos anos 80, né, esse traço assim um pouco mais, digamos, infantil, mas muito louco, tem alguns brilhos aqui, não sei se dá para ver. Então aqui resolvi trazer para vocês, a primeira vez que eu mostro isso para o público, então eu tirei da minha parede para poder trazer aqui para vocês, porque eu acho que faz todo sentido encerrar o nosso passeio pela galeria de arte, trazendo então uma arte original do próprio Arnaldo Batista. Espero que vocês tenham gostado. Como eu disse no começo, não deixem de trazer aí nos comentários outros álbuns que vocês forem lembrando, que foram com artes criadas pelos próprios artistas. Vou adorar saber. Adorei fazer esse episódio, já tô louco para fazer outro, porque achei super curioso, interessante. Espero que vocês tenham gostado também. Não deixem de comentar aí o que vocês acharam e também tragam alguns outros exemplos. Eu já me lembrei agora de vários outros, então já estou ansioso para, de repente, em algum outro momento, trazer uma continuação desse episódio dedicado às artes de capa produzidas pelos próprios artistas. Foi um prazer, a gente se encontra em algum outro momento, em outro episódio aqui no Altos Plays. Até mais.